Oi, boa tarde. A gente vai estar conversando agora, domingo. Nós vamos estar conversando sobre o livro de Lucas, continuando o que já começamos na semana passada, onde primeiro vimos, e foi maravilhoso aquele texto, logo no capítulo 1, quando Lucas apresenta para nós e para todos que querem saber, ou pretendem saber realmente como é que funciona essa questão da inspiração, como é que Deus age, em vez de ser aquela maneira sobrenatural que as pessoas tanto amam, aquela coisa mágica, que as pessoas tanto amam e acham que isso é religião, Lucas mostra uma maneira espetacular de inspiração, como Deus agiu para que ele fosse inspirado e escrevesse o Evangelho de Lucas, sem nada de magia, sem nada de espetáculos, sem nada de misticismos. Então, uma maneira maravilhosa, muito própria de um grego, em explicar o que aconteceu. Então, o capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 4, trouxe essa maravilha na semana passada. A gente vai ver hoje um outro aspecto, a sequência do texto, quando Lucas vai estar falando sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Tá bom? Também outro momento maravilhoso dele. Aliás, o texto de Lucas ele é muito interessante, ele é muito bom, porque, como até mencionamos na semana passada, ele vai trabalhar muito pouco com o aspecto figurado, entendeu? Ele vai falar muito mais pelo aspecto lógico, histórico. Não seria, a gente não pode compreender totalmente como sendo algo literal, porém muito mais perto do literal do que os demais escritores bíblicos na questão dos evangelhos. Tá? Então vamos ver o livro de Lucas. A beleza do livro dele no capítulo 1, versículo... Aqui tem o versículo 26 até o versículo 38, o anúncio do nascimento de Jesus. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Eu queria só chamar a atenção de dois aspectos desse texto. O primeiro é a questão do anjo. Anjo no texto bíblico tem o sentido de mensageiro, enviado, alguém que recebe a missão de levar um determinado recado ou uma determinada ação, a alguém ou a algum lugar. Então esse é o anjo. Todo o texto bíblico vai trabalhar em cima desse aspecto, quando chama alguém de anjo. Mas Gabriel, quando coloca então o nome do Gabriel, aí dá uma outra conotação na questão do anjo. O anjo aí já não é mais aquele anjo normal que todo mundo entendia, mas um anjo dentro de um contexto apocalíptico. Essa literatura apocalíptica, que a gente vai ver muito lá no Apocalipse, dentro do cristianismo, essa literatura apocalíptica era muito comum naquela época entre os judeus. Aliás, não só naquela época. Desde a destruição do templo, quando Babilônia tomou conta do país, da nação, dominou, por causa da rebeldia dos israelitas. Então, a partir dali, foi criada uma literatura mais subversiva, mais escondida, não muito conhecida, não muito entendida, pelos poderosos, pelos babilônicos, depois pelos persas, depois pelos gregos. Não era muito entendido porque era uma linguagem assim meio escondida daquilo que realmente estava se falando. E se tornou, na época de Jesus, já era uma literatura muito forte, muito conhecida. Todo mundo conversava muito sobre isso. E muito do que Jesus vai mencionar tem a ver com isso, com essa literatura, com esse entendimento cultural, de sua época. Então, Gabriel aí
entra então dizendo, através de Lucas, dizendo o seguinte: não era um anjo como qualquer mensageiro, era alguém que trazia um recado que estava coerente com a literatura, com a cultura apocalíptica daquela época, certo? Então Gabriel tem esse sentido. É um nome próprio da literatura. Ele vai ser usado antes, não é? E depois, mas é um nome muito conhecido entre os judeus, e ali está Gabriel, né? Dentro dessa literatura, dentro dessa cultura, diante de Maria, ou foi enviado para encontrar Maria. Versículo 27 diz assim: a uma virgem, ele foi enviado a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Nessa época, muito provavelmente, como era muito comum naquela época, Maria tinha entre 12 a 15 anos. Né? Como mulher, ela já era entendida como alguém já preparada para um casamento. Entendeu? Então começava-se muito cedo, porque as pessoas também morriam muito cedo. Então lá estava Maria, provavelmente uma adolescente entre 12 e 15 anos. Né? E José, um homem preparado para casar, já provavelmente era mais de 10 anos mais velho do que ela. Provavelmente José tinha entre 25 e 30 anos, né? Quando o homem está chegando para a sua maioridade, 30 anos. Tá bom? Os dois eram descendentes da linhagem de Davi. Né? Lucas vai mencionar Maria como sendo descendente de Davi. E Mateus vai mencionar José como descendente de Davi. Ele vai fazer a linhagem explicando de quem nasceu de quem, e mostrando que foi de Davi que chegou a José, e foi de Davi que chegou a Maria. Tá bom? Versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Agraciada, escolhida, até certo ponto preferida, não é? Tem esse sentido. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Então veja, primeiro turbou-se, quer dizer, ela se assustou muito com a aparição de um anjo. Né? É muito provável que Lucas, mencionamos isso na semana passada, é muito provável que Lucas, quando Paulo foi preso, né, lá para os anos 58, 59, que ele estava sendo preso e indo para Roma, Lucas deixou então Paulo e voltou para Jerusalém e para a Galiléia, ou o que seja, os vários lugares ali por onde Jesus passou, e foi ouvir, é o que ele diz no capítulo 1, versículo 1 a 4, ele foi ouvir as pessoas, ele foi ouvir as testemunhas, as pessoas que estiveram com Jesus e que presenciaram, né, muitos dos fatos com Jesus. E provavelmente Maria foi encontrada por ele, provavelmente, né? Se ela estava viva, era muito nova quando Jesus nasceu, 30 anos depois, digamos que Jesus nasceu, ela tinha uns 15 anos, e ela estava aí com seus 40, 45 anos, mais ou menos. E provavelmente, então, Lucas encontrou ela. Né? Encontrou e ficou informado. Aliás, Lucas tem alguns detalhes sobre Jesus que somente ouvindo diretamente Maria foi que ele poderia ter sabido disso. Ou alguém que conhecia Maria e que passou a informação para ele. Então o texto continua dizendo o seguinte: ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se, né, e pôs-se a pensar que saudação era aquela. Ela se assustou com a aparição do anjo. Então nisso ela ficou assustada. Por mais que ela conhecesse essa questão de anjo aparecer, desaparecer por causa da literatura da época, ainda assim, acontecendo com ela, qualquer um se assusta. Né? E aquela saudação era comum, então o texto diz que ela ficou a pensar: que saudação é essa, né, em relação a mim? Mas aquela saudação era muito comum também no Apocalipse judaico, muito comum, né? Mas estava acontecendo agora com ela, e isso era algo para ela estar atenta, querendo saber exatamente do que se tratava. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz a um filho, o qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Dois destaques que eu queria dar aqui. Primeiro, esse recado tem mais a ver com o que ela entendeu e guardou no coração dela. Entendeu? Tem muito mais a ver com o que ela entendeu. Por quê? Porque ali estava presente, se fosse uma coisa literal, né, se fosse um recado literal, seria algo muito confuso para ela. Veja só, o seu filho, né, será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, né? E Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí, literalmente, você tem uma mensagem política. Está dizendo para Maria o seguinte: olha, ele vai ser um político. E ele vai libertar o povo de Israel do domínio dos romanos. Entendeu? Então, mas não era esse o recado de Deus. Deus não iria dar esse recado. Né? Aí o que é que acontece? Foi o que ela entendeu do anjo. Porque esse era o assunto da época. Entendeu? Esse era como todo mundo entendia. Estava para vir o Messias que iria salvar. Quantas mulheres não entenderam também que delas iriam nascer esse Messias? Quantas não pediam a Deus que delas nascessem esse Messias que iria libertar o povo de Israel do domínio romano? Quantas? Né? Muitas, sem dúvida. Porque era o assunto do momento, era o assunto histórico da época. E Deus, eles entendiam, estava prometendo que iria libertar. Aliás, eles entenderam essa promessa de Deus desde a época de Babilônia, desde a época da Pérsia, desde a época da Grécia, desde a época dos como é o nome que é chamado? Asmoneus, né, os que eram os macabeus. Eles entenderam isso na época que o Egito teve um domínio, né, através tem um nome né, que dominava os egípcios, eram os generais dois generais da Grécia, dois generais de Alexandre. Quando Alexandre morreu, dois generais dividiram, um ficou na Síria e na Síria e o outro ficou no Egito. Né? E como Israel estava no meio desse negócio, então teve uma época que os Ptolomeus do Egito dominaram o povo de Israel. E eles acreditavam que Deus já estava prometendo que ia libertá-los daquilo ali. E depois vieram os sírios, que era da família do general... tem um nomezinho lá do general, né? Que inclusive esse general marcou muito a história de Israel, porque ele, quando dominou o povo de Israel, ele entrou no templo, ele destruiu o templo, ele pegou o sangue de porco, ele espargiu, ele jogou o sangue de porco por todo o templo. Ele queria realmente criar uma situação muito complicada religiosa para o povo de Israel. É por isso que mais tarde ele é chamado de a abominação da abominação. Né? Lá em Tessalonicenses é mencionado, os livros apocalípticos lembraram muito isso e etc. Mas, então, desde muito tempo que o povo de Israel tem entendido que Deus iria livrá-lo, né, dos seus dominadores. E a coisa nunca acontecia, né? Porque eles entendiam o que Deus não estava dizendo. Entendeu? Então, é o mal de muita gente religiosa que acha que Deus está a serviço deles. Eles podem fazer o que quiserem, podem ser rebeldes, né, como o povo de Israel era, eles podem ser perversos, como o povo de Israel era, mas Deus está lá para livrar eles, porque eles são os protegidos de Deus e o resto tudo é gente perdida. Esse é o mal. Olha, gente, religião é um negócio sério, viu? Perigoso. Quando cai, né? Quando cai na mão errada, vira um pandemônio para as pessoas. E quando cai na mão certa, é uma bênção. Né? Então, veja, foi isso que o povo de Israel entendia. E trabalhava em cima disso, e brigava, tinha lá terrorismos, uma série de coisas, que sempre acreditando de que Deus ia livrá-los, que eles entendiam que Deus ia fazer isso.
Muito bem, é nesse contexto que Maria escuta aquele anjo. E ela entende que esse agora é o Messias, que esse agora era aquele que iria politicamente libertar o povo de Israel. Foi isso que ela entendeu e foi isso que ela disse depois para alguém, ou disse diretamente a Lucas, e ele coloca no texto. Entende? Mas esse não é um recado de Deus. O recado de Deus é outro, né? Então, ele viria para salvar o mundo, né? Salvar espiritualmente. E se aquele povo de Israel fosse realmente salvo por Jesus em questão de comportamento de salvo, né, Deus iria livrá-los de todos aqueles grandes inimigos muitas vezes. Agora, o que é que forçava aqueles povos a agirem tão duramente contra Israel? Não é porque era povo de Deus, não. É porque era um povo que se comportava como não sendo de Deus. Entendeu? Era um povo rebelde, um povo de briga, um povo de confusão, é um povo insubordinado. Quando, na verdade, o texto bíblico diz para a gente ser obedientes às autoridades. Entendeu? Então, quando a gente cria, né, e muitas vezes nesses países aí onde persegue os cristãos, não é porque os cristãos estão se comportando como cristãos, não. É porque os cristãos estão se comportando como não cristãos. Porque se comportassem como cristãos, daria uma outra face. Andaria a segunda milha. Percebeu a diferença? Então quem é que vai perseguir esse tipo de gente? Mas não. Arrotam uma prepotência, né, de que eu sou de Deus, de que eu tenho a verdade e que todo mundo é mentiroso e que todo mundo está errado. Arrotam esse tipo de prepotência e cria inimizades. Percebe? Então, esse era o contexto que Maria estava, né? Aí, então veja só, literalmente seria algo muito confuso para ela, né? Versículo 33, ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Bom, aí tem a ver com o recado de Deus, né? Não sobre a casa de Jacó, mas sobre o mundo, sobre as pessoas, eternamente. Isso quer dizer que não tem ninguém que tire ele do seu domínio. Não sei por que a gente briga tanto para proteger Deus e proteger Jesus no seu reino. Não precisa. Ele é todo poderoso. A melhor maneira que a gente tinha de defender Jesus, Deus, né, e o reino de Deus é amar as pessoas, não brigar com as pessoas. É amar os inimigos e não brigar com os inimigos. É amar os que são desobedientes e não, né, condenar e julgar os que parecem ser desobedientes aos nossos olhos. Então, a nossa melhor maneira de agradar a Deus e de fazer a vontade de Deus e de proteger, não é proteger, mas de ficar do lado, defender o reino de Deus, é a gente não criar briga com o mundo. Pelo contrário, é a gente amar o mundo, é a gente ir ao encontro deles, é a gente ser bênção para eles. É isso que a gente deve fazer, né, no reino do Senhor. Tá bom? Então, veja só, 33, né? O reino eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Literalmente seria seria algo muito confuso para ela, mas próprio da linguagem apocalíptica, certo? E ela entendeu assim. Deus não trabalha trazendo confusão ou desentendimento das pessoas. Entendeu? Deus não trabalha. Pelo contrário, Deus quer simplificar tudo. Quem complica, por exemplo, Deus usa a gente para falar aos homens. Deus usa a gente complica a simplicidade do que Deus fala e a gente passa para os homens. Deus diz assim, sejam luz e sal e amem. Né? Através disso, ame o mundo. A gente vai lá e faz o contrário. Nada de luz e sal, a gente vai lá para brigar. A gente vai fazer como Jonas fazia. Né? Em vez de ir pregar o amor de Deus, a gente vai pregar o ódio da gente. Era o que Jonas queria fazer ali em Nínive. Né? Então veja, versículo 34. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este
né? E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Vamos entender isso aí, tá bom? Para Deus nada será ou nada é impossível, realmente. Teoricamente, essa é uma verdade. Para Deus nada é impossível, Ele pode tudo, teoricamente. Na prática é diferente. Deus não pode agir, não pode fazer, não pode nem pensar. Não é que não pode, Ele não consegue, né? Nem agir, nem pensar, nem planejar. Ele não consegue fazer nada, nada que contrarie o seu amor, que contrarie a sua santidade e que contrarie a sua justiça. Nada. Deus não faz, Deus não pensa, Deus não quer nada, nada que fira o seu amor para com os homens, para com a humanidade. Nada que fira a sua justiça e que fira a sua santidade. Então Ele pode tudo. Ele pode mentir. Ele pode querer violência. Ele pode querer matanças. Ele pode querer ódios. Não, porque isso fere a pessoa dele. Isso fere o amor dele. Isso fere a justiça dele. Isso fere a santidade dele. Percebeu como é que dá para compreender as coisas? Muito bem. Então veja. Versículo 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Tá bom? Então, vamos analisar tudo isso aqui. Maria se coloca à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus. Maria se apresenta como serva para que Deus faça com o mundo, não é? Ou abençoe o mundo através do filho que vai nascer dela. Percebe? Então veja que Maria, antes de conhecer Jesus, já se comportava como cristã. Como cristã. Muito diferente de muitos cristãos que a gente conhece. Desse cristianismo que está por aí. Muito diferente. O cristianismo que está por aí é um cristianismo que está disponível para agir, não é, exatamente contra a vontade do Jesus. Jesus quer que a gente ama. Esse cristianismo que tem por aí está alimentado em ódios, raivas, perseguições, intolerâncias. Percebeu? Nada a ver com Jesus. Nada a ver. Usa Jesus, usa o nome de Jesus para agir diferente de Jesus. Esse é o cristianismo que tem aí. Tá bom? Então, essa experiência de Maria, esse apresentar-se de Maria, né, para que Deus pudesse fazer através dela o seu projeto de salvar o homem, de amar a humanidade, de querer o melhor para os homens, né, para todas as pessoas igualmente. Essa experiência, esse exemplo dela serve para nós muito bem e que a gente possa aprender com ela e a gente possa seguir, né, o exemplo dela. Vale a pena. É isso que significa ser luz e sal da terra. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando você e que tudo esse texto e tudo isso que ele nos representa, nos fala, possa servir para o nosso crescimento e a nossa melhor disposição em agradar a Deus com a nossa vida e com os nossos relacionamentos com as pessoas. Tá bom? Deus abençoe.